Bem-vindo ao nosso canal Estou vivendo, estou aprendendo, estou empreendendo. Hoje nós vamos aprender sobre o futebol, né? Que é a maior religião que existe no mundo. Eu quero te explicar por que o futebol é a maior religião do mundo. E o propósito aqui não é que você pare de assistir futebol e nem deixe de torcer para o seu time, tá? O propósito desse vídeo é que você entenda a verdade por trás da religião e a verdade por trás do futebol, para você entender, para você ter o domínio da sua própria vida, para você ser governante. Esse vídeo não é sobre o nosso curso. Nós temos um curso que se chama O Governalismo. Lá nós falamos sobre dinheiro, prosperidade, sobre um sistema econômico baseado em princípios cristãos. Vou deixar o link abaixo, então você acesse lá para entender mais. Mas, querendo ou não, ele vai adicionar esse conhecimento à tua vida para que você viva uma vida livre, que você entenda o que você está fazendo, para que você viva na verdade, tá? Então, é esse o propósito desse vídeo, te levar clareza e um entendimento sobre a religião e sobre o futebol. Então, vamos iniciar aqui com duas afirmações. A primeira é que o futebol é a maior religião do mundo e a segunda é que Jesus não era evangélico, tá? Então, fica com essas duas informações, porque você vai entender no decorrer desse vídeo aqui, você vai entender qual que é a ligação entre essas duas afirmações. Então, se a gente começar a pensar sobre o futebol e analisar qual que é a estrutura do futebol, você vai ver que ela é muito parecida com as igrejas evangélicas, católicas e todas as religiões que existem, né, que tem um templo, que tem igreja, se comparam a um clube de futebol, tá bom? Primeira ideia que a gente pode perceber é as estátuas, né? Os jogadores, os melhores, são colocados como estátuas e os ídolos daquele clube. É assim com várias religiões que têm os seus ídolos, né? Tem os seus deuses, tem aquelas pessoas que estão no topo. Assim é no futebol. Existe o manto, né? O manto sagrado. Você já ouviu as pessoas falar, né? Estou vestindo o meu manto. É igual nas religiões, onde tem sempre um manto, existe uma roupa, existe um uniforme para aquilo. Existe outro ponto, as canções, os hinos, né? Na igreja evangélica, católica e nos clubes existem as canções, os hinos daquele clube que cantam com fervor, com fé, né? Muitas vezes o time está lá perdendo e estão lá cantando com fé que vai ter a vitória. É igual tu ir numa igreja evangélica, é igual tu ir na igreja católica, que estão cantando em busca de uma vitória, de uma fé. É igual ao time do Internacional, do São Paulo, do Cuiabá, da seleção brasileira. As pessoas têm as suas canções de fé. É igual às religiões. Outro ponto, existem os templos, né? As igrejas e os estádios, onde existe a reunião dos membros, dos fiéis ou dos torcedores. É a mesma coisa, só muda o local e o nome. Outro ponto, que é muito falado sobre o dízimo, né? Ah, a igreja lá cobra os 10%, mas e o clube? Cobra também a sua taxa para você ser torcedor, para você ser membro daquela organização, você paga, né? Você tem uma carteirinha, igual você ir numa igreja evangélica, você tem a carteirinha de membro, você paga o dízimo para aquele local. Ou você ser da católica ou outra religião, sempre vai ter uma forma de cobrança. Outro ponto que é idêntico é torcidas brigando entre torcidas. É torcidas brigando com o rival, é igrejas brigando com outras igrejas, é teologia tal brigando com outra teologia, é a evangélica indo contra a católica, é a católica indo contra outra religião. Sempre os torcedores, né, querem que o seu clube seja o melhor, que a sua igreja seja a certa, que a sua fé ou que o seu entendimento sobre a Bíblia seja o certo. É a mesma coisa. Futebol é a mesma coisa que uma igreja católica, é a mesma coisa que uma igreja evangélica. Você precisa ter esse entendimento, isso é libertador. Não estou falando para você deixar de torcer para o teu time, deixar de ir na igreja ouvir seu pastor ou deixar de ouvir o padre. Eu quero que você entenda como que funciona a nossa sociedade. E a nossa sociedade é formada por religiões e o futebol é a maior delas. Tá bom? Então aqui é só um alerta para você entender como que funciona a igreja, como que funciona o futebol, baseado em uma única estrutura. O mundo é baseado em uma única estrutura chamada religião. Só muda o foco. O foco é o futebol, o outro foco é o basquete, o outro foco é o padre, o outro foco lá é o pastor. Reflita nesse assunto que você verá que tudo isso faz sentido, que a nossa sociedade consiste num único sistema baseado na religião. E só um detalhe muito importante,
A única religião que une todas as outras é o futebol. Então o futebol une o ateu, o católico, o evangélico, o pastor, o padre, né, o satanista, o velho, o pobre, o rico. O futebol é a maior religião porque une todas as outras pessoas. Ela é a maior, é a suprema. E aí depois disso vem as pequenas religiões que vão brigando entre si para ver quem é o melhor e quem está certo. Show de bola! E eu sei que você está se perguntando, Alan, mas e Jesus, né? Mas eu sou da evangélica ali, eu creio em Jesus. Eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus não era evangélico, Jesus não te convidou para seguir uma religião. Jesus convidou para seguir ele não é uma religião, porque se ele fosse pregar uma religião, ele ia pregar a religião no qual ele nasceu, e não é evangélica, não é católica, nem um clube de futebol, e Jesus era judeu. Então, se Jesus fosse nos trazer uma religião, seria o judaísmo, que era a religião natural lá de Jesus. E Jesus nos convidou para isso? Não, Jesus não nos convidou para seguirmos uma religião. Tá bom? Jesus não nos convidou para isso. Jesus nos convidou para seguir Ele. E Ele não é uma religião. Ele é um estilo de vida. Ele é uma decisão de vida. Assim como o futebol e a tua igreja, independente do que for, se é padre, pastor ou Satanás, não importa a tua religião, não importa o teu time, tá bom? Não confunda as coisas. Jesus nos convidou para seguir Ele. E Ele não é uma religião. Ele é uma decisão. Então, por que eu fiz esse vídeo aqui falando sobre isso? É porque existem muitos cristãos que ficam apontando o dedo para o torcedor de futebol, mas ele está no mesmo nível do que o torcedor de futebol. Muitos são torcedores e batem no peito. Eu sou gremista, eu sou colorado, eu sou brasileiro, eu torço por São Paulo. Você é um bobalhão porque você patrocina o topo da pirâmide, assim como os católicos patrocinam o topo da pirâmide, que é o padre, assim como as igrejas evangélicas no Brasil patrocinam o topo da pirâmide, que é os pastores, que é as convenções. Eu não estou atacando as igrejas e nem o time de futebol. Eu quero que você entenda a verdade. Você quer dizimar? Dizima. Tem várias igrejas boas, tá? Tem várias igrejas, tem vários pastores que são homens de Deus, que são corretos, sim, que vivem a Cristo. Mas existem várias outras que são uma religião, que só servem para adorar ídolos, ter canções para mexer com o teu emocional, tá bom? Assim como uma vez eu fui num estádio, tá? Eu gosto de futebol, assisto futebol, vou na igreja, mas eu entendo o que é a verdade por trás. Eu não vou na igreja para seguir um pastor, eu vou na igreja porque eu quero ouvir uma palavra, né? Eu quero estar em comunhão, eu quero estar no meu grupo de pessoas que pensam igual, né? Que vão agregar na minha vida, mas eu também vou assistir um time de futebol, porque eu gosto. Você tem que entender a verdade. E uma vez eu fui num estádio, né? Assisti um jogo lá, e eu via que tinha várias pessoas que estavam de costa para o campo e cantando assim, ó, com um fervor. Eu não vi nem na igreja alguém tão dedicado a cantar uma canção como aquele cara. Ele cantava, ele não estava lá para assistir o jogo, ele só queria aquela canção, sentia aquela emoção que aquela canção trazia para ele. Ele estava lá e vamos Inter, né, Colorado, e tava e cantava. Ele nem assistiu o jogo. Aí o Inter fez vários gols lá e o cara nem viu os gols. E eu fiquei pensando, cara, o que esse cara veio fazer aqui? Eu não entendia. Mas o futebol é uma religião, assim como vários vão no domingo à noite na igreja e cantam e choram e se jogam no chão, e na segunda-feira a vida continua uma porcaria. Qual que é a diferença do cara que vai lá para cantar uma canção e se emocionar, mas não aceita Cristo de verdade, não muda a sua vida, não deixa que os princípios de Deus transformem a sua vida? Ela só está lá por uma emoção, ela só quer aquele fervor do movimento, né? Todo mundo cantando. É a mesma coisa. A partir desse dia eu comecei a entender como que funciona a estrutura do mundo. Eu lembro uma vez que eu nasci na igreja evangélica, né? E eu achava que apenas quem era daquela igreja era crente de verdade. Eu olhava para uma outra igreja lá com outra placa e falava, aqueles caras não são de Deus. Eu estava formatado a bater no meu manto, na minha vestimenta, na forma que eu vivia e dizer que isso era certo. A outra torcida, a outra equipe lá era meu rival. E eu olhava desse jeito, eu falava, aquelas igrejas lá não estão em Deus. Mas a verdade não é essa. Deus não se manifesta em placa, Deus não se manifesta em ídolos, Deus não se manifesta em um manto sagrado, Deus se manifesta em Cristo, e Cristo tem princípios. Aí é a definição geral. Independente de onde tu for, existem princípios para a tua vida. Você pode assistir um time de futebol, você pode, mas você está baseado em princípios?
Você pode ir numa igreja, deve ir numa igreja, porque a maioria das igrejas são boas, né? E é mais fácil você ter uma vida melhor indo para uma igreja do que para um time de futebol. Isso é fato. Mas não adianta nada ir numa igreja, não adianta nada ir lá ouvir um louvor. Tua vida não é mudada. Tá bom? Tua vida é mudada quando você entende a verdade, você entende que Jesus não é uma religião, Jesus é uma decisão e um estilo de vida, e você aceita, você decide por isso, você decide Jesus, e você pega o estilo de vida, coloca na sua vida, e esses princípios que você pegou em Jesus vão transformar a tua vida, e você vai ser liberto. Não adianta nada você, eu creio, se você não pega o exemplo de Jesus e faz com que isso entre em você, e você tome outras decisões. Que você começa a ser diferente, você faz a tua vida ter sentido, que você começa a se libertar de coisas, você começa a viver uma vida livre, uma vida em paz e tem uma certeza do último dia, porque o último dia chega para você e para mim. E aonde você está? Pautada numa religião, pautada num padre ou pautada no teu clube que não tá nem aí para você, tá? O ídolo lá, o Ronaldinho, não tá nem aí para você. O clube não tá nem aí para você. O dia que você tiver sem o que comer, o clube não vai lá bater na tua porta. Algumas igrejas até vão, né? Algumas igrejas vão lá e te ajudam. Então, se for estar em uma religião, escolha uma religião boa, escolha uma igreja boa, tá? É a minha recomendação, porque eu frequento a religião, tá bom? A religião faz parte da minha vida, mas ela não é a minha vida. Minha vida é Jesus. E Jesus não nos chamou para a religião. Porém, se tu estiver em Cristo e quiser fazer a diferença, muitas vezes você vai ter que optar, né, por estar em alguns ambientes onde condiz uma religião. Né? Tu ir numa igreja, tu compactua com aquela religião, mas tenha cuidado para que a religião não domine a sua vida. Show de bola! Espero que você tenha entendido sobre isso, espero que isso tenha te dado uma clareza. E o propósito deste vídeo, resumindo, é te levar à liberdade, te levar a uma vida plena, te levar a Jesus. Eu não quero que você viva preso a um fanatismo, preso a padres, preso a pastores, preso a rituais que a tua igreja criou para te dominar. Não, eu quero que você viva livre, livre em Jesus, que você faça diferença, que você cresça, prospere, transborde, mude a vida das pessoas, ajude pessoas. É isso que eu quero. Por isso que eu estou aqui investindo meu tempo a gravar esse vídeo, compartilhar para você, porque eu sei que faz sentido na vida de muitas pessoas. Show de bola? Até o próximo vídeo. Lembrando, acesse o nosso curso, é totalmente gratuito. Basta clicar no link abaixo e se vemos no próximo vídeo. Valeu!